Senador Rubem Figueiredo, senador Álvaro Dias, senador Cristóvão Buarque. Caso Aéreos, eu já fiz no exercício da presidência, fiz uma fala de 10 minutos, Vossa Excelência colaborou, inclusive, e também se posicionou. O que eu posso assegurar a eles que, terminando a sessão, no dia de hoje, eu estarei lá com eles para dialogarmos mais sobre essa mobilização que pretendemos fazer envolvendo as centrais e as confederações de apoio ao movimento. Mas, senhor presidente, eu fui provocado hoje pelas redes sociais a comentar na tribuna um artigo que tem um pouco a ver com esse momento que o Brasil passa. O artigo foi escrito pelo articulista José Carlos Werneck e foi publicado na coluna de um jornalista muito conhecido por todos, que é o Cláudio Humberto. Eu disse que não via problema, para mim, de comentar na tribuna o artigo. Então, deixo registrado aqui no plenário o artigo A Crise dos Políticos Descontentes, de autoria de José Carlos Werneck, vinculado na coluna do jornalista Cláudio Humberto. Peço a Vossa Excelência que considere na íntegra o artigo, eu vou só passar por ele comentando. Diz ele no artigo, o artigo é dele, a responsabilidade é dele, eu apenas aqui estou, mediante as inúmeras provocações que recebi, provocações positivas, porque eles entendem que eu teria autoridade para comentar esse artigo com a maior tranquilidade, e assim eu faço. Diz o artigo que as redes sociais pediram que aqui eu comentasse. Os brasileiros receberam muito bem as últimas notícias de que Dilma Rousseff vem se afastando de uma perigosa base aliada e está retomando para si decisões e cargos importantes que estavam na mão de políticos descompromissados com os brasileiros que a elegeram presidente da República. Diz o artigo que a presidente parecia desconhecer sua própria força política. Ninguém votou nela por suas ligações em figuras carimbadas que só lhe dão apoio em troca de favores inconfessáveis e para manter intacto, cada vez mais extenso, seus poderosos feudos eleitorais. São pessoas conhecidas do eleitor que, apesar de estarem mandando no país há anos, deixam muito a desejar. Costumo chamar esse aglomerado de oportunistas, eu vou dizer aqui, sempre atentos em se aproveitar do poder para atingir objetivos inconfessáveis. O eleitor sabe muito bem que se a presidenta mandar fazer uma pesquisa de opinião, pegar que a pessoa Dilma, aprovada para a maioria da população, já não teria o mesmo apoio se vincular a alguns aliados. Aí diz ele, estou aqui tentando resumir, Dilma não precisa deles absolutamente para nada. Daqueles supostos aliados complicados, foi alçado ao poder pelo voto do eleitor que confiou nela. Isso não significa que ela não possa e não deva escolher auxiliares de outros partidos, de outras agremiações, mas deve escolher livremente, sem exposições e sem, como ele diz aqui, imposições de coronelões ou algo parecido. Existem bons nomes entre políticos de todos os partidos, principalmente entre parlamentares que trabalham anonimamente e não têm acesso à mídia, e nem fazem parte das panelinhas que se instalaram aqui na República, aqui ele diz.
Aí ele disse, dentro do seu próprio partido, o PT, há políticos honrados e trabalhadores, dispostos a colaborar com o governo sem trair seus ideais e regenerar raízes populares. Sempre me pergunto por que o nome... Ele disse que se eu comentar, eu comento, não há problema nenhum. Por que o nome do quilate gabarito do senador do PT gaúcho, Paulo Paim, não está ocupando o ministério? Já que domina assuntos atinentes a inúmeras pastas, trabalho, previdência, enfim. Eu estou aqui resumindo, não estou botando tudo que ele colocou. Ao menos a população brasileira seria poupada das explicações risíveis e bizarras dadas habitualmente por alguns políticos. Por exemplo, que alguns dizem que a Previdência tem rombo. Aqui ele diz, e eu sei também, que a Previdência não tem rombo nenhum. Realmente, quem nunca precisou da Previdência e está a quilômetros de distância dos problemas vividos pela massa trabalhadora, não tem capacidade para explicar absolutamente nada, porque as pensões, e aí eu estendo já casos como aéreos, não são resolvidos, já que a Previdência é superavitária. Paim sabe, como o ministro Valdir Pires sabia, que a Previdência brasileira não é deficitária, que o problema é só acabar, em resumo ele diz, com o desvio que acontece até hoje. Aí ele disse, quem tem medo de Paulo Paim? Eu aqui estou comentando, para mim não há problema nenhum. A exemplo dele, a presidenta tem vários nomes que poderão mudar o rumo do Brasil e sacudir esse país que tanto desanima a população por algumas posições. A presidenta precisa sacudir o país e dar grandes alegrias a todos aqueles que sempre apostaram nela, na esperança de um Brasil melhor e numa perspectiva maior para o futuro. E aqui eu incluo mais uma vez o Aeros, quando eu faço esse comentário, se a Previdência, como eu digo, e aqui o artigo diz e reafirma que ela é superavitária, por que não resolvermos questões como essa, por exemplo, do Aeros, mediante uma decisão já ganha no Supremo Tribunal Federal? E claro que aqui os ministérios podem ser parceiros no encaminhamento final. Aí ele diz, quando vejo as pressões que a presidenta vem sofrendo, quando pensa em fazer mudanças na composição do seu ministério, mais na Câmara dos Deputados, fico imaginando que ela não tem consciência ainda da sua força política e dos fatores que levaram a ser escolhida pelos brasileiros para governar o país. Será que alguém, no exercício pleno de suas faculdades mentais, possa imaginar que alguém que votou em Dilma por ela ter tido o apoio de figuras deploráveis, nesse momento, está contente? A presidenta foi eleita por ter apoio do eleitorado, apoio do povo, é isso que interessa. Portanto, Dilma só deve satisfação ao povo brasileiro, que em uma eleição disputadíssima, livre e democrática, a escolheu para ser a mandante do país. Por tudo isso, a presidenta Dilma tem todas as condições de fazer as mudanças que o país exige. Ainda há tempo de enviar ao Congresso um projeto de reforma tributária de verdade, não esses arranjos que foram propostos até hoje e que não resolveram situação alguma e os poderosos, mais uma vez, se beneficiaram. A reforma tributária é urgente, pois no Brasil o trabalho e as atividades produtivas são penalizadas duramente, enquanto a especulação e a agiotagem são premiadas. Poderá determinar ao presidente do Banco Central um severo controle nos juros extorsivos cobrados ao consumidor pelo sistema financeiro. Poderá fazer a tão esperada reforma agrária e dar aos pequenos agricultores condição de trabalhar, produzir e lucrar em suas propriedades sem ser explorados por patrões inescrupulosos, que não deixam sequer que a gente aprove aqui, eu complemento, a PEC do trabalho escravo, que combate o trabalho escravo. Deve continuar a cumprir como se comprometeu durante a sua campanha, o programa de construção de casas populares, a urbanização de comunidades carentes, tornando digna a vida de milhões de brasileiros que são desassistidos,
aí sim será feita uma verdadeira reforma urbana, real e necessária. Para isso, deverá escolher auxiliares que tenham esses mesmos ideais e não paraquedistas e oportunistas, que através de um adesismo espúrio só viram apropriar-se de cargos com interesse próprios. Enfim, comentei aqui, não li na íntegra, agradeço aos elogios que ele tece à nossa conduta como parlamentar. Claro que o artigo está bombando, eu diria, nas redes sociais. E eu diria que ele demonstra só a nossa coerência. Por isso, meus amigos do Aeros, eu fiz esse comentário, não citei tudo que ele diz de positivo do nosso mandato, mas essa coerência que me traz ficar sempre ao lado de vocês, por exemplo. Eu seria incoerente se não tivesse lado nesse debate entre Davi e o Golias. Vocês são o Davi. Golias é o Estado brasileiro que não quer dar a vocês aquilo que vocês têm de direito. Eu peço a Vossa Excelência, meu presidente, que considere na íntegra o pronunciamento que aqui eu comentei. Senador Rubem Figueiró, considere na íntegra o artigo que eu comentei, porque eu apenas comentei, para não detalhar, já que ele faz inúmeros comentários sobre a nossa atuação, positivo, claro, e não seria adequado eu estar lendo para mim mesmo tudo o que ele colocou aqui em matéria do mandato, mas agradeço a ele pelas considerações. E ele pergunta também, nas entrelinhas, se eu aceitaria um desafio maior. Eu não tenho medo de arena nenhuma. Sendo para defender os trabalhadores, os aposentados, os discriminados, aqueles que mais precisam, como o caso do Aeros, eu estarei em qualquer combate, fazendo o bom debate e o bom combate, se for necessário. Mas, senhor presidente, eu quero ainda, aproveitando essa segunda-feira, lembrar que estamos aí com o Dia Mundial da Água. Na semana em que o mundo celebra o Dia Mundial da Água, data estabelecida pela Organização das Nações Unidas, após a conferência da ECO 92, entendo ser de fundamental importância o nosso engajamento na questão dos recursos hídricos, não apenas de nosso país, mas de todo o planeta. Água é vida. Recurso cada vez mais escasso e finito, a água é o bem maior que dispomos, a matéria-prima fundamental da vida, mais importante que o próprio petróleo. Abundante em tempos atrás, a sua crescente escassez ameaça, portanto, a nossa própria existência de maneira direta e fatal. Não há mais dúvidas de que as mudanças climáticas que vêm acontecendo em todo o planeta trazem de forma cada vez mais contundente ameaças ao abastecimento e distribuição de água em todas as nações, seja por consumo próprio, seja para o consumo próprio ou em atividades produtivas diversas. A nossa própria alimentação, as plantações, estou me referindo aqui, depende de água. É só fazer uma semeadura, pensando em colher no futuro, dependemos da água. Eu mesmo plantei uma graminha e que bom que choveu, porque a grama, abastecida pela água, se desenvolveu. Como são assim com as flores que plantei num outro momento, como foi com aquilo que eu gosto de plantar num espaço pequeno, num terreninho de 500 metros, mas ali eu planto radite, planto salada, planto a salsa, planto a cebolinha, e gosto de mexer na terra e ver e colher o fruto que a terra nos dá. Um pedaço pequeno de terra. Nunca me esqueço quando eu estive no Japão, senhor presidente, uma das poucas viagens que fiz ao exterior, porque eu sou daqueles que entendem que não temos que estar viajando pelo mundo. Há tanta coisa por fazer aqui, né? Mas fui ao Japão há muitos anos atrás. Como senador, não fui a país nenhum. Prefiro ficar aqui nesse embate permanente. Respeito os que vão, não tem nada a ver com aqueles que fazem viagem. Mas eu acho que se eu tenho receio, eu acho não, de não estar aqui, estar no exterior, e as coisas estarem acontecendo aqui, e eu quero participar, pelo meu mandato, na vida direta do país. Mas não tem problema nenhum com aqueles que seguem em missão oficial a outros países representando o nosso país.
Tenho até dificuldade de ir para o Mercosul, porque as reuniões acontecem e não rende nada naquele bendito Mercosul, e por isso, embora indicado, resisto muito a me deslocar para lá, porque até o momento, infelizmente, eu que sou, um fã do Mercosul, mas não acontece nada no Mercosul, a não ser reuniões sem nenhum tipo de produção. Foi quando eu fui uma vez a Genebra, muitos anos atrás, na OIT, fiquei abismado que com a delegação que foi de parlamentares, 90% passeava. E não tinha 1% que acompanhava a reunião da OIT. Eu digo, bom, eu não vim para cá para participar disso, nunca mais fui nas reuniões da OIT, mas comentei na tribuna na época. Enfim. Mas, senhoras e senhores, somos bombardeados quase que semanalmente sobre notícias de enchentes, inundações em algumas regiões, enquanto seca, seca, seca em outras regiões. Só tem um culpado nisso tudo, é a agressão que o homem faz ao próprio meio ambiente. Não raro, tais questões ocorrem até numa mesma região ou país no mundo, né? Numa mesma região, tu tem chuva numa área e o sol numa outra área, coisa que não acontecia no passado. Estou me referindo aqui, por exemplo, aqui em Brasília mesmo. Às vezes eu saio, eu que moro um pouco longe, moro quase em Goiás, às vezes eu saio aqui de Brasília, está batendo água. Quando eu chego ali na fronteira, digamos, quase chegando a Goiás, o sol rachando. Isso mostra um desequilíbrio no meio ambiente, né? Isso eu dei esse exemplo, mas podemos dizer que às vezes chove aqui no Paranoá e não chove aqui no plano piloto. Isso aqui os especialistas mostram que já é uma demonstração do que vem acontecendo. Nesse momento no Brasil, enquanto cidades da região norte contabilizam desabrigados e vítimas de enchente, São Paulo enfrenta a ameaça de um racionamento do abastecimento da água, tendo já conclamado a população a diminuir o uso. Dessa forma, senhor presidente, e na condição de potência ambiental mundial e detentor de 12% das reservas globais de água doce, o desafio do Brasil, do nosso país, em proteger e regular os seus recursos hídricos é do tamanho da abundância de seus reservatórios aquíferos. Em primeiro lugar, precisamos ter consciência e aumentar a consciência da nossa população sobre a absoluta importância de racionalizar o consumo de água no nosso dia a dia. E tal tarefa deve ser especialmente executada entre crianças e jovens do nosso país, no sentido de fomentar uma geração que cresça sobre os parâmetros do uso racional dos nossos recursos hídricos. Não podemos, senhor presidente Rubem Figueiró, correr o risco de que a aparente abundância de nossas reservas hídricas traga consigo um sentimento coletivo de que não precisamos usá-la com parcimônia, ou seja, com cuidado e sabendo economizar. Trata-se de recurso que, embora renovável, é finito. A água que hoje escorre pelo ralo do desperdício pode levar a um futuro em que esse bem absolutamente essencial à vida seja um cobiçado e caro artigo de luxo. É preciso lembrar, senhoras e senhores, que além do seu uso direto para a vida, para o homem, pela ingestão humana, os recursos hídricos também estão diretamente ligados à produção de alimentos, como eu falava na abertura, e à própria geração de energia. Essa última vertente, inclusive, é o tema escolhido pela ONU para o Dia Mundial da Água deste ano. A escolha é particularmente importante ao Brasil, cuja matriz energética
está lastreada na hidroeletricidade. Para os senhores e senhoras terem uma ideia, segundo o relatório de conjuntura dos recursos hídricos no Brasil, há mais de 1.000 empreendimentos hidrelétricos no Brasil. Por meio deles, são gerados 70% dos 117 mil megawatts da capacidade instalada aqui no solo brasileiro. Ora, todos nós sabemos da importância ambiental dessa energia renovável e menos agressiva ao meio natural e dos riscos muito maiores apresentados por suas alternativas, por exemplo, térmica e nuclear. No que tange à produção de alimentos, a importância da água atinge contornos ainda maiores. Somente a agricultura utiliza 70% de toda a água consumida no planeta. Para produzir 1 quilo de grão, são necessários 1.500 litros de água. Para se obter 1 quilo de carne, por sua vez, são utilizados cerca de 15 mil litros de água. Segundo a FAO, para produzir alimentos suficientes para satisfazer as necessidades diárias de uma pessoa, são necessários cerca de 3 mil litros de água no mínimo. Agora multiplique esse número por 8 bilhões de seres humanos, que é aproximadamente a população mundial, e veremos e obterão a monumental quantidade de água utilizada apenas para produzir alimentos voltados ao consumo humano. Por tudo isso, senhor presidente, não há mais como continuarmos com a cultura do desperdício da água em nossos dias, em todos os seus aspectos. Técnicas mais apuradas e racionais devem ser implementadas para melhorar a eficiência do uso na água em seus diversos vertentes produtivas, sobretudo na atividade agrária. A irrigação, por exemplo, deve ser aprimorada, no sentido de fazer a umidificação do solo e o armazenamento da água. Com maior retenção e menos desperdício, com um controle maior e melhor de sua vazão diária, nós estaríamos cumprindo o nosso papel. Nesse sentido, com o advento das mudanças climáticas, se faz mais do que necessária uma agricultura de clima inteligente, que incremente de modo sustentável a produtividade por meio da adoção de práticas da adaptação com uma melhor gestão dos riscos ambientais na produção de alimentos e na identificação e redução da vulnerabilidade a eventos extremos. Não há dúvidas de que o número cada vez maior desses eventos, como inundações e longas estiagens, exige uma atenção redobrada à gestão das bacias hidrográficas, cujos impactos vão desde a matriz energética até a própria segurança alimentar. O fato é que passamos muito tempo sem nos preocupar e nos debruçar sobre a questão confortavelmente deitados em berço esplêndido e anistiados pela abundância aparentemente infinita de nossos rios, lagos, reservas e cachoeiras. É finita, não é infinita. É verdade que ainda dispomos de condições bastante privilegiadas nesse aspecto, comparando a outros países, mas tal circunstância, de forma alguma, deve nos autorizar a irresponsabilidade ao uso desarrazoado desse bem já tão valorizado e disputado em escala global. Recentes projeções indicam que no ano agora, de 2025, recentes projeções indicam que no ano de 2025, praticamente daqui a 11 anos,
a falta de água atingirá algo em torno de 1,8 bilhões de pessoas em todo o planeta. Ou cerca, daqui a 15 anos, 2 bilhões aproximadamente, 2 bilhões de pessoas serão atingidos pela falta de água. E que 2/3 da população mundial será afetada de uma maneira ou de outra por sua escassez. Está mais do que na hora, portanto, de nosso país não somente acordar de uma vez por todas para o tema, mas assumir, pelo nosso potencial, a dianteira global em suas discussões e apresentar ao mundo soluções alternativas para a mitigação de tão grave problema. Assim como o petróleo foi a principal fonte de conflitos bélicos, guerras recentes, analistas internacionais apontam os recursos hídricos como fonte potencial de guerras num futuro muito, muito mais próximo do que imaginamos. Nesse cenário catastrófico que aqui discorri, não com alegria, mas com tristeza, mas apontando que ainda há tempo de fazer mudanças, enfim, onde todos lutam pela água cada vez mais escassa, todos perdem e nós temos que nos posicionar como vanguarda na defesa da vida e desse bem tão fundamental que é a água. Não podemos permitir que o bem maior da vida, matéria-prima essencial de nossa existência e fonte de toda a nossa energia, se transforme no estopim para a desintegração da convivência humana e do mundo como conhecemos. Terminando, senhor presidente, para a água continuar a ser sinônimo de paz, de vida, senhor presidente. Senhoras e senhores senadores e senadoras, temos o dever e a obrigação de cuidar da água, usufruí-la com responsabilidade, ponderação cada vez maior, sob pena de transformá-la em um objeto de destruição e não mais de criação. Nós que falamos tanto que a água é vida, a transparência de uma água límpida, água potável, é um quadro belíssimo. Quem não se emociona, por exemplo, de ver o cair das águas numa cascata? Quem não se emociona ao ver o verdadeiro balé das águas com os peixes em um rio ou no próprio mar? Quem me mostra um quadro mais bonito do que esse? Podemos olhar para o universo e lembrar das estrelas, mas se você olhar para os oceanos, para os rios ou para uma cascata, você também se apaixona. Eu mesmo tenho no Rio Grande a cascata do Caracol. Ou temos aqui em Brasília uma das cascatas, aqui em Formosa, Jeitiquira, o chamado salto, a cascata mais longa, né? Mais alta de todo o país. Fica aqui em Jeitiquira e eu tive lá diversas vezes. Quem puder que vá lá. A energia daquela cascata, que se não me engano chega a quase 200 metros, né? É mais ou menos 200 metros. É uma energia que parece que o universo está ali a te dizer qual o caminho a seguir, pensando no bem da humanidade. Eu vou seguido a essa cascata. Enfim, espero que juntos saibamos preservar os nossos rios, nossas lagoas, nossos mares, oceanos, que a gente saiba valorizar esse bem tão importante que é a água doce. Mas nem por isso temos que menosprezar a força dos mares e dos oceanos. A água da chuva, que poderíamos aproveitar bem mais do que aproveitamos. Enfim, senhor presidente, espero que Vossa Excelência considere na íntegra meu pronunciamento e companheiros do Aeros que estão aqui. Iniciei lá na presidência, vim para cá, iniciei falando e termino falando. Vida longa aos companheiros do Aeros e que a solução venha o mais rápido possível. Esperamos que aconteçam as reuniões já esta semana. Até mais,
Passaremos a noite dialogando, cantando e falando, talvez dos seus filhos, dos seus netos, e dessa jornada de luta que vocês travam com tanta vontade, com tanta raça, com tanta coragem dos melhores guerreiros que já escreveram a história da humanidade. Viva o Aeres!